E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tô fazendo mais um vídeo tutorial para vocês para ensinar mais algumas ferramentas oferecidas pelo software de simulação Multisim 14.0. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que eu faço a resposta em frequência de um determinado circuito. Essa função ela é muito importante, principalmente para os estudantes de circuitos e lab de circuitos, pois ela vai ser muito útil em futuros projetos que vocês podem vir a realizar, não só nessas duas disciplinas, mas também em outras disciplinas. Então vamos lá. Eu separei aqui um circuito para vocês, muito famoso, que é o circuito RLC série, alimentado por uma fonte de tensão alternada. Esse circuito obedece essa seguinte equação de segunda ordem, dada por aqui, quando eu discretizo o funcionamento, quando eu discretizo o meu circuito por meio das tensões na malha, e também eu posso obter essa seguinte relação da tensão V0 que cai sobre o resistor, sobre a tensão de entrada do gerador, quando eu considero as impedâncias dos meus dispositivos. Então, a de impedância do meu resistor ela é apenas R, a impedância do meu indutor pode ser dada pela expressão J⍵L, e aí a expressão do meu capacitor pode ser dado sobre 1 sobre J⍵C. A partir dessa mesma equação, a gente pode obter essas duas funções que são de extrema importância. A frequência de ressonância, que é caracterizada quando eu tenho o maior ganho no meu resistor e o meu menor ganho na minha junção formada pelo indutor em série com o capacitor. E também eu tenho a largura de banda, que é quando o sinal que recai sobre o meu resistor, ele é, vamos dizer assim, ele é significativamente alto em relação aos outros sinais que caem no indutor e no capacitor. Eu fiz aqui um teste, eu vou simular aqui um circuito para vocês, para uma resistência de 1 kΩ, uma indutância de 3 mH e uma capacitância de 100 nanofarads. Esses valores dos parâmetros, eles são muito semelhantes com aqueles que vocês vão simular em bancada durante a experiência de lab de circuitos. Utilizando esses mesmos valores, eu obtive para uma frequência de ressonância igual a 9.188,81 Hz e uma largura de banda de aproximadamente 53.051,65 Hz. Então vamos lá para o nosso software de simulação Multisim. Primeiramente eu fecho aqui, faço a conexão com a VPN da USP, lembrando que a senha é a senha de acesso ao Jupyter Web ou a senha única USP, acesso. Pronto, está conectado, posso abrir o Multisim. Primeiramente, nós faremos a inserção dos nossos dispositivos, do resistor, do capacitor e do indutor. Então, vamos lá. Resistor, 1 kΩ. Capacitor, 100 nanofarads. E um indutor, 3 mH. Posteriormente, eu vou fazer a inserção da minha fonte de tensão alternada e também do meu GND. Agora, basta fazer as ligações.
Não pode esquecer de inserir o GND, novamente reforçando esse ponto. Um jeito de obter a resposta em frequência no nosso circuito é por meio da simulação do Multisim. Isso pode ser feito vindo nesse seguinte tópico, Simulate, Analysis and Simulation. E eu escolho essa seguinte opção, AC Sweep. Start Frequency é a frequência inicial que eu vou começar a minha simulação. Stop Frequency é a minha frequência final que eu vou parar a simulação. Eu vou deixar esses mesmos valores que o Multisim sugere porque eles já são suficientes. Sweep Time, vocês deixem mesmo em década, que é a forma como ele vai fazer a discretização, ou seja, nesse caso em década, ele vai contar as frequências em escala logarítmica. Number of Points, vocês aumentem para 50 para obter uma melhor discretização e precisão dos pontos. E Vertical Scale, vamos colocar decibel, que é a mesma coisa que dB, que é uma escala muito útil dentro da engenharia elétrica e vai ser muito utilizada por vocês no lab, tanto na disciplina de lab de circuitos, como também em circuitos teórico 1 e circuitos teóricos 2. Agora temos que selecionar nossa saída. Para minha saída, eu vou selecionar todas as tensões nodais. E também eu tenho que selecionar para obter o efeito desejado e descrito por essa seguinte equação, a tensão que recai sobre o meu resistor. Essa tensão pode ser dada pela seguinte expressão. Eu tenho que adicionar uma expressão. V1 menos V2. Clico em OK. Pronto. Em seguida, clico em Save. E por fim, Run. Vou abrir aqui a tela para que nós possamos ter uma melhor visualização. Enfim, a simulação nos respondeu com dois gráficos. Um que representa a magnitude de cada tensão e também um gráfico que representa a fase do nosso sinal. Vamos ver a tensão que recai sobre o resistor R1. Ela é representada, vocês podem ver aqui na legenda que ela é representada pela curva em verde. Para melhor visualização, vamos desselecionar as tensões V1, V2 e V3. Para ver os valores de banda de passagem e frequência de ressonância, temos que inserir os cursores. Isso pode ser feito nesta opção Cursor, Show Cursor. Percebam que o Multisim insere dois cursores, sendo o amarelo o cursor 2, então aqui eu tenho as coordenadas do meu cursor 2, e o cursor azul é o cursor 1, e aqui eu tenho as minhas coordenadas do meu cursor 1. O ponto de frequência de ressonância, ele é representado pelo ponto em que eu tenho o maior ganho possível. Então, esse maior ganho possível, eu vou verificando por meio dos meus cursores e vejo quando eu obtenho o maior valor de Y1. Percebam que ele diminui. Para aumentar esse gráfico, basta selecionar a região clicando com o botão esquerdo do mouse. E assim ele amplia o meu gráfico e que eu posso ter uma melhor visualização. Percebam que
Percebam que o meu maior ganho possível é aproximadamente menos 74 micro em decibéis. E a frequência correspondente a esse ganho é 9,1453 kHz. Conferindo com os cálculos teóricos, 9,188 kHz está muito próximo daquilo que nós obtivemos com a nossa simulação. Agora, nós vamos obter a banda de passagem do meu circuito. A banda de passagem no nosso circuito, como vocês aprenderam na disciplina teórica de circuitos, é quando a queda equivale a menos 3 dB. Então, nós temos que procurar menos 3 dB com os dois, a região que está compreendida entre menos 3 dB com os nossos dois cursores. Ajustando. Um valor próximo. Agora com o outro cursor. Pronto. Dx seria a diferença entre os meus cursores. Então, ela equivale a essa região entre os meus cursores, que equivale em módulo em 53,4766 kHz. Verificando com os cálculos teóricos, 53,051 kHz, que está muito próximo daquilo que nós obtivemos tanto teoricamente quanto simulando com o Multisim. Esses erros menores, essas diferenças, são erros de discretização, normalmente são erros de discretização e precisão do nosso circuito, por isso eles são irrelevantes. E essa curva ela se torna bastante interessante, pois ela nomeia o nosso circuito como circuito passa-faixas, ou seja, a tensão que recai sobre o meu resistor e tem maior ganho equivale a essa região que está compreendida entre 1,55 kHz e 55 kHz. Então, o meu circuito, a minha tensão de saída vai ser apropriada, vai ser relevante dentro desta faixa de frequência. Quando eu estiver fora dessa faixa de frequência, a tensão que cai sobre o meu resistor, ela é muito pequena, se comparada com a minha tensão de entrada. Por esse motivo, esse circuito recebe o nome de circuito passa-faixa. Agora, se nós obtivermos a tensão que cai, a tensão V2, que recai sobre a junção formada pelo capacitor e pelo indutor, então vamos habilitar V2, nós temos um comportamento antagônico. E por causa desse comportamento, a tensão, que caso eu tenha como tensão de saída tensão V2, esse circuito pode ser chamado de circuito rejeita-faixa, sendo que a faixa que possui o menor ganho, nós vemos aqui, a faixa de menor ganho corresponde a uma frequência de 9,1159
kHz, de acordo com a nossa simulação. Porém, esta frequência está muito próxima daquilo que nós obtivemos. Não é por coincidência que essa frequência é muito próxima daquilo que nós obtivemos para a frequência de ressonância. Isso decorre do comportamento antagônico do nosso circuito. Então, se eu tenho como tensão de saída a tensão que cai sobre o meu resistor, eu tenho um circuito passa-faixas. Se eu tenho uma tensão de saída que engloba a tensão que recai sobre o capacitor e o indutor, eu tenho um circuito rejeita faixas. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, procurem os professores de vocês, que eles vão orientá-los da melhor forma possível. Um grande abraço e obrigado!